Fala, meu pequeno gafanhoto, olha só, professor Michael aqui, cara. E o vídeo de hoje a gente vai falar de equações do segundo grau. Resolver três questões diretas, simples, só que são questões que não vão utilizar a famosa fórmula de Bhaskara. Por quê? Porque às vezes o cara acha que só saber a fórmula de Bhaskara, né? Você calcula o delta, depois vai lá e calcula o x. Fórmula de Bhaskara que nem foi ele que inventou, mas isso fica para outra conversa, tudo bem? O que acontece? Muita gente acha que é só fazer isso e você tem todo um estudo baseado ali nas equações do segundo grau, tem a parte de soma das raízes que cai pra caramba em prova, tem a parte de análise do discriminante, vulgo delta, que também cai pra caramba em prova, e as questões que eu coloquei nessa aula aqui, elas vão te auxiliar nisso, você vai ver que vai resolver essas três questões sem a fórmula de Bhaskara. É importante porque a equação do segundo grau não se resume apenas a Bhaskara, beleza? Então vamos juntos para cima deles com a resolução dessas questões que estão lindas. Vamos! Dada a equação 9x² menos mx mais 20, sabendo que a soma dos inversos das raízes é 63 sobre 20, então m é divisível por... Pelo amor de Deus, Michael, já chorei. Eu não sei o que significa a soma dos inversos das raízes. Sabe o que é isso? Sabe o que você não sabe o que significa? Porque você não está estudando com praticando matemática. Porque agora você vai vir para qual? Quem é aluno sabe, né? Agora é a hora de você vir para a luz. Brilhar, meu pequeno gafanhoto. Preste atenção. Se você tem ali uma equação do segundo grau, né? ax² mais bx mais c igual a zero. Você tem duas relações que são importantíssimas e você não pode ir para a prova sem saber isso. Quais são essas duas relações? Soma das raízes, que fala que x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Então, x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. A soma das raízes de uma equação de segundo grau sempre é dado por isso. E o produto das raízes, que é c sobre a. Beleza? Isso é crucial. Belezinha? Crucial. Quando ele fala soma dos inversos, que é uma parada que muita gente buga, o que significa ser soma dos inversos? É o seguinte, 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. Perfeito? Aí tu vai falar, tá, Maicon, 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. Como que eu faço isso? É simples, ó. Você vai fazer a jogadinha de multiplicar cruzado e multiplicar embaixo, quando a gente está falando de soma de frações. Então fica x2 vezes 1, x2. x1 vezes 1, x1. x1 vezes x2 vai ficar isso daqui, ó. Concorda comigo, ó? Maicon, eu não sei isso não, Maicon. Pelo amor de Deus, me ajuda, Maicon. A prova tá chegando, Maicon. Multiplica cruzado e multiplica embaixo, ó. 2 terços mais 4 quintos. 2 vezes 5 vai dar 10. 4 vezes 3 vai dar 12. 3 vezes 5 vai dar 15. Isso aqui é 22 sobre 15. É uma forma de você trabalhar com adição e subtração de frações de maneira muito ligeira, muito rápida. Agora eu entendi, agora eu saquei, Maicon. Todas as peças se encaixaram. Só que quando eu faço isso, meu pequeno gafanhoto, x2 mais x1 é a mesma coisa que x1 mais x2, que é a soma das raízes. x1 vezes x2 é a mesma coisa que o produto das raízes. Ih, Maicon, eu ia resolver por Bhaskara, fazer a continha e me lascar, porque tá com M, Maicon. É, pequenos gafanhotos. Só que, olha só, se eu já descobri que a soma dos inversos é justamente a soma das raízes dividido pelo produto, o que eu posso fazer então? Eu posso fazer o seguinte, eu posso falar que 1 sobre x1 mais 1 sobre x2, que é justamente a soma dos inversos, isso é igual ao quê? Soma das raízes, que é menos b sobre a, dividido pelo produto das raízes, que é o quê? C sobre a. Como é uma divisão de frações, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. O que vai acontecer? Como tem A em cima, A embaixo, então eu posso falar direto que isso aí é menos B sobre C. Fiz toda a conta no braço, te mostrando passo a passo o detalhe, para quando ele te perguntar soma dos inversos das raízes de uma equação de segundo grau, basta você fazer menos B sobre C. Caraca, Maicon, bizu, não sabia disso não. Agora você sabe, pô, tá estudando comigo, pelo amor de Deus. Respeita a nossa história. Beleza? Então aqui fica mais 20.
Tudo isso igual a... Zero? Zero. Tudo isso é igual a zero. Perfeito? O que vai acontecer? Você vai ter aqui que o A da sua equação vale 9, o B vale menos M, né? E o C vale 20. Perfeito? O que você vai ficar aqui agora? Que a soma dos inversos, que é menos B sobre C, menos M, sobre o C, que vale 20. A questão tinha te falado que isso vale quanto? 63 sobre 20. Então, você vem aqui agora e coloca 63 sobre 20. O resto é história, né? Porque vai ficar M sobre 20 é igual a 63 sobre 20. Mas olha só, meus pequenos gafanhotos. Se eu tô com uma igualdade de frações, como está acontecendo aqui, isso é uma igualdade de frações. Se o denominador da primeira é igual ao denominador da segunda, então o numerador da primeira vai ter que ser igual ao numerador da segunda. Então eu posso falar que o meu M, ele vale 63. Tá legal? Só que ele quer saber por qual número o M é divisível. Olha que questão bonita que eu trouxe para você. Pelo amor de Deus, ela merece o like depois disso. Merece o like depois disso, pelo amor de Deus. Olha que coisa bonita, olha que coisa formosa. Você é louco, mano. Revisamos vários tópicos numa única questão. Então, olha só que interessante. Depois que a gente trabalhou isso tudo, encontramos que M é igual a 63. Por qual desses números eu consigo dividir o M? Por 5? Não. Por 6? Não. Por 7? É, isso aí. Perfeito. Então, marca a nossa gloriosa letra C de casa. Pegou na visão? Para que a equação não tenha, presta atenção, ele falou para que a equação não tenha raízes reais. Lembra, se você não lembra, você vai lembrar agora. Você tem ali uma equação do segundo grau. Essa equação ela é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Quando você calcula o delta e o delta é maior que zero, ela tem duas raízes reais distintas, ou seja, dois valores de x diferentes quando o delta ele dá positivo. Quando o delta dá igual a zero, ela tem duas raízes reais iguais. E quando o delta dá menor que zero, ela não possui raízes reais. Aí tu vai falar, tá, Michael, mas e daí? E daí que olha o que ele fala. Ele quer que essa equação não possua raízes reais. E se ela não possui raízes reais, então ela está nesse caso aqui, ó. Concorda comigo? Ela está nesse caso aí. Então, você precisa calcular o delta e falar que ele é negativo. Você vai calcular o delta e falar que é negativo. Então, o que vai acontecer? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai calcular delta, que é b ao quadrado menos 4ac. E falar que ele é menor que zero. Sendo que quem é o a, o b e o c da tua equação ali, ó? Ó. A, b, c. Então, a gente vai ter aqui, ó, delta, que vai ser b ao quadrado menos 3 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 3, e o c, que vale menos k. Isso tem que ser menor que zero. Tranquilo? Menos 3 ao quadrado dá 9, menos com menos dá mais, 4 vezes 3 dá 12. 12k que tem que ser menor que zero. Então, eu vou ter que 12k, e aí o 9 vai para o outro lado subtraindo. O k vai ter que ser menor que menos 9 sobre 12. O k vai ter que ser menor que menos 9 sobre 12. E aí, você vai simplificar por 3. Nisso, você vai simplificar por 3, o k vai ter que ser menor que menos 3 sobre 4. E aí, se ele é menor que menos 3 sobre 4, ele é a nossa letra D de dado. E aí, já deixou seu likezinho, cara? Então, tô te esperando. Dá o like agora para você não deixar o inimigo agir, pra gente continuar a correção aqui. Deixou o like? Beleza, show. Continua a correção, então. Para quantos valores inteiros, preste atenção no comando, que ele quer valores inteiros. Ele falou valores reais? Não. Ele falou valores naturais? Não. Ele falou valores inteiros. Então, preste atenção nisso. Do parâmetro B, então são valores inteiros do parâmetro B,
A equação não admite raiz real. Galera, preste atenção. Falou que a equação não admite raiz real, é falar que o delta é menor que zero. Quem é delta? Deltinha para os íntimos. Deltinha para o pessoal do Praticando Matemática. Delta, a gente sabe que é b ao quadrado menos 4ac. Então, ele quer que isso aqui seja menor que zero. O que vai acontecer aqui agora? Aplicando delta, quem é o b da sua equação? O a é quem está antes do termo quadrático, o b é quem está antes do termo que não está ao quadrado, e o termo independente é o valor do c. Então, quando eu calcular aqui o meu delta, pequenos gafanhotos, deixa o like. Se você não deixou o like, você está deixando o inimigo agir. Você está sendo um aluno brincante. Existe a maldição do like, que aluno que não deixa o like não é aprovado. Já pensou? Você chega na prova, sabe fazer a questão, mas na hora de marcar o certo, o inimigo vai agir porque você não deixou o like da aprovação? Eu não quero que isso aconteça contigo, cara. Então, não corra o risco da lenda pegar você também. Deixa logo o like no vídeo e vamos juntos. Vem! Delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, e o c, que é 40. E isso vai ser menor que zero. Eu separei essa questão porque é uma questão muito legal, que é uma questão de equação do segundo grau, só que além disso, além de ela ser de equação do segundo grau, ela vai trabalhar com inequação do segundo grau, para explodir somente. Então, vai ficar b ao quadrado menos 4 vezes 40, 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 40, 160. Então, b ao quadrado menos 160 tem que ser menor que zero. Isso daqui, meus pequenos gafanhotos, é uma inequation do segundo grau. É uma inequação do segundo grau. Aí tu vai falar, pô, inequação do segundo grau, o que eu vou fazer? Você vai fazer o seguinte, ó. Se isso aqui fosse uma equação, você ficar com o seguinte, ó, b ao quadrado menos 160. 160, é isso mesmo? 4 vezes a, 4 vezes 4, 16, 160 tem que ser menor que não. Imagina se fosse uma equação, você tem que isso aqui é igual a zero. Beleza? Vamos fazer uma roubalheira? Deixa eu pensar aqui se eu vou fazer uma roubalheira. É porque eu ia fazer isso aqui de um jeito, só que na hora que eu tô resolvendo, me deu uma visão além do alcance aqui para eu fazer isso de outra maneira. Vou fazer do jeito normal que eu ia fazer mesmo, dá mais trabalho, mas eu acho que o outro jeito é mais difícil para eu explicar. Entendeu? Então, olha só. Se fosse uma equação, eu ia ficar com b ao quadrado igual a 160. Passando para o outro lado, a raiz fica mais ou menos raiz de 160. Alerta de disclaimer de choro e ranger de dente. Botei algumas questões um pouco mais pesadas para eu poder trabalhar vários conceitos ao mesmo tempo, tá legal? Para eu não precisar botar um número de questões muito grande, mas em compensação eu selecionei questões com qualidade para eu poder trabalhar muitos assuntos ao mesmo tempo. Agora vamos lá. Quando eu passo para o outro lado, eu fico com B1, volta aqui, eu fico com B1 igual a raiz de 160 positivo e eu fico com 1b2 com raiz de 160 negativo. Só que o 160, ele é 16 vezes 10, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Michael, posso fatorar o 160? Pode fatorar o 160, sem nenhum problema adicional, você pode fazer isso. Só que aí, o que acontece? Quando você dá a fatorada ali bonita, dá a fatorada gostosa, escrevendo como 16 vezes 10, fica raiz quadrada de 16 vezes 10. Raiz quadrada de 16 é 4, então vai ficar 4 raiz de 10 positivo e o outro fica 4 raiz de 10 negativo. Beleza? Só que isso daqui, galera, preste atenção como é que a questão é boa, porque ela transcende algumas coisas. Isso daqui que veio da pergunta lá do enunciado é uma inequação de segundo grau. Então, como que eu faço uma inequação de segundo grau? Com o estudo do sinal da minha parábola. Olhando essa brincadeira aqui como uma função quadrática, com a incógnita sendo b, beleza? Então, olhando aquilo ali como uma função quadrática, com a incógnita sendo b, o que vai acontecer? Você vai ter a seguinte jogada. Eu marco as duas raízes. Michael, eu não sei fazer inequação de segundo grau. Tem uma aula completa de função de segundo grau aqui que eu ensino no canal. Então, não deixa o inimigo agir. Você marca as duas paradas. Como aqui é menor, então fica menos 4 raiz de 10 bolinha aberta, porque é menor, né? Então, não posso usar aqueles valores. 4 raiz de 10 bolinha aberta. Beleza?
a concavidade da parábola ela é para cima. Lembra que eu estou vendo isso aqui como uma função. Quando ela é para cima, como que é o estudo do sinal? Mais, menos, mais. Como eu quero valores que são menores que zero, eu preciso de valores que estão aqui, ó. Então, essa é a minha solução que eu estou buscando. Só que a pergunta dele é quais valores inteiros. Então, aqui eu preciso descobrir quais são os valores inteiros que estão localizados ali. O que está dando problema? O raiz de 10. Só que tem um porém. La calculation. Calculation. Chão é calculation. Seria muito chato pensar com essa raiz de 10 se a gente não tivesse raiz quadrada. Só que tem um porém, né? Se eu não me engano... Calma aí, vamos lá. Deixa eu puxar aqui a raiz quadrada de 10. Agora pode usar a calculadora na prova da EAN. Raiz quadrada de 10 é 3,16 vezes 4 vai dar 12,64. Então, aqui é menos 12,64 e aqui é positivo 12,64. Beleza? Então, se você usa a calculadora aqui para trabalhar com esse raiz de 10, são esses os valores que você vai ter. Qual é a jogada? Quais são os números inteiros que estão localizados nesse intervalo aí entre menos 12,64 e 12,64 positivo. Você vai ter o menos 12, que vem antes, né, do menos 12,64. Aí você vai começar, né? Menos 11, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Aí vai completando, né? O conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfeito? Se você se ligasse que tem menos 12 até ali o menos 1, aí você, e depois do 1 até o 12, é só você contar depois dobrado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Beleza? Você tem ali 24 números. 24 não, 25, né? Esqueci de contar o zero, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Depois 12 aqui com o 0, 25. Muito boa, né? Uma questãozinha maneira para você ver que como ele pode cobrar a calculadora. Beleza? São 25, eu tinha esquecido do zero. Como ele pode cobrar a calculadora na sua prova sem botar a questão no nível da NASA, tá? E uma questão que mistura os conteúdos. Eu sempre vou tentar fazer isso para ajudar vocês, perfeito? E esse é o fim de mais uma aula. Eu vou colocar aqui, cara, aparecendo na tela, outras aulas que nós já fizemos aqui no canal sobre o assunto de equações do segundo grau, beleza? Tem aula falando sobre produto, mais questões resolvidas. Vem pra luz, não deixa o inimigo agir. E lembrando, né, se você quer estudar com algum preparatório nosso, os links estão na descrição. E vamos para cima deles com determinação. Valeu, tamo junto!